Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Bom, hoje chegou o grande dia, o dia de abordarmos nesse canal sobre saúde o tema trigo, tema glúten, muito solicitado aqui e que claro que você que já assiste meus vídeos há muito tempo já percebeu que eu pincelei, eu abordei esse tema em diversos vídeos onde eu falei sobre a parte da saúde intestinal, onde eu falei sobre desbiose, sobre doenças autoimunes. Mas hoje eu decidi que você merece muito mais informação, né? Porque quando a gente entende, quando a gente busca sobre informações nutricionais, é muito comum divergências, opiniões distintas, pessoas falando que esse alimento é maravilhoso, que outras pessoas falando que determinado alimento não presta, e aí o buscador de informação ele fica confuso. E agora? Em quem que eu acredito? Obviamente, eu não tenho a pretensão de vir aqui na internet falar, acredite em mim, os outros não sabem nada, de forma alguma, não sou detentor da verdade, nem quero ser, eu acho que isso faria de mim uma pessoa muito chata, mas a minha ideia aqui é trazer base suficiente, informações suficientes para que você possa tirar as suas próprias conclusões. A minha missão aqui no canal do YouTube é essa, é trazer a base científica, a base bioquímica e aí eu me abstenho da minha opinião. Você pode facilmente entender se o glúten, se o trigo pode fazer parte do prato nutricional, né, de ser um nutriente para a população atual ou não. E por que eu falo que é um tema polêmico abordar trigo? Por diversos aspectos, dentre eles, porque ficou muito conhecido a dieta sem trigo, ficou conhecida como dieta da moda, né? As pessoas falam assim, lá vem aquele chato fazendo a tal da dieta sem glúten. E eu confesso para vocês que eu já tenho aí um tempo, né, percorrendo dentro da medicina, trabalhando dentro de consultório, que nesse período, nesse tempo todo atuando, eu peguei esse início, né? Eu vivi o suficiente aqui, eu atuei o suficiente na medicina para pegar esse início onde o glúten começou a ser cogitado como um possível antinutriente para o corpo humano e que então começaram as tais famosas dietas sem glúten. Só que também, antes disso, muitas outras dietas elas foram famosas porque, obviamente, não existia a influencer digital naquela época, mas existiam os famosos, os artistas que iam lá para a capa da revista Boa Forma e falava sobre alguma dieta que mudou a vida, que deixou a barriga tanquinho. Então teve a dieta de Atkins, a dieta de South Beach, dieta da proteína, dieta disso, dieta daquilo. E o que a gente percebeu? Que realmente foram todas dietas da moda. Passou a moda, veio uma nova dieta, e aí quando começou esse novo conceito aí de tirar o glúten, eu confesso que eu acreditei que seria mais uma dieta passageira. Porém, por que isso está perdurando? Por que isso se sustentou? Porque a gente percebeu que muito paciente que começou a fazer uma dieta sem trigo por simples vontade de emagrecer, o objetivo era emagrecer, esse paciente lá pelas tantas, ele começou a comentar no consultório que coisas da sua saúde começavam a melhorar, como por exemplo, as enxaquecas sumiam, o sono melhorava, a crise de pânico, a ansiedade extrema diminuía, o humor ficava melhor, a sinusite, a rinite deixava de ter tanta frequência, né? Crises frequentes já não eram mais tão frequentes, e aí as pessoas começaram então a atribuir uma melhora na saúde quando retiravam o trigo da sua dieta. Então, a partir daí, os holofotes da ciência em cima do trigo começaram a trazer informações que até hoje eu confesso que se convergem. A gente lê um estudo aqui que fala uma coisa, a gente lê outro estudo que fala outra,
Então, em relação específica ao trigo, e também estendo aqui ao leite e derivados, que é outro assunto, eu já fiz vídeo aqui, falei sobre leite, é outro assunto polêmico, mas em relação ao trigo e ao leite e derivados, eu confesso que não estou tão me importando com artigo científico. Por quê? Porque a minha experiência dentro de consultório, atendendo pacientes todos os dias, pacientes com doenças autoimunes, com artrite reumatoide, com dor crônica, com enxaqueca, a minha experiência de consultório já me trouxe informação o suficiente para entender que realmente o intestino humano ele não lida bem com esse tal de trigo. Opa, pera lá, vamos fazer um adendo aqui. Não lida bem com o trigo, isso é uma coisa até meio errada de falar. Por quê? O Fernando aqui vai nos ajudar a mostrar para vocês onde está o erro dessa frase. Quer ver? Eu já fiz um vídeo esses dias aí falando que eu estava vendendo um carro, né? Hoje eu vou vender um carro de novo aqui no meu vídeo, tá? Então eu quero vender para vocês um automóvel Gol. Então eu faço um anúncio, eu falo, ó, vendo automóvel Gol. O que que você pensa? O que que vem na tua cabeça assim quando eu estou falando do Gol? Aqui, não é isso que você pensa? Legal. Aí eu fecho o negócio contigo e na hora de te entregar, eis que apareço eu com a chave e o carro e eu te entrego isso. Você vai poder falar para mim que eu te enganei, que eu tô sendo sem vergonha? Não. Por quê? Porque eu tô falando de Gol. E desde a primeira geração até essa última, o nome é Gol. Mas a estrutura do carro é completamente diferente. Então, chamar o trigo de 10 mil anos atrás, né? Mais ou menos o tempo em que o trigo faz parte da alimentação da população humana, 10 mil anos atrás. Falar do trigo de 10 mil anos atrás e atualmente chamar o trigo ainda de trigo é um erro. E eu já brinquei aqui diversas vezes dentro do meu consultório que eu falo que isso devia ser trocado. Trigo é lá, 10 mil anos atrás. Hoje eu deveria chamar talvez de trego, poderia chamar de trogo, né? Qualquer coisa parecida, mas trigo eu não tenho mais sendo ofertado para ser utilizado como uma base alimentar. Quando eu falo aqui para vocês de 10 mil anos atrás, eu estou falando da primeira espécie de trigo, tá? Que é o Triticum monococcum, tá? Esse aqui foi o trigo que alimentou as primeiras pessoas que consumiram este cereal. Esse trigo, ele é considerado, né? Ele era um cereal diploide, a estrutura dele diploide, a gente vai entender isso aqui depois. E ele tinha uma certa limitação de produção. Você plantava ele, tinha uma altura lá, limite, entregava tinha uma produtividade, né? uma produção limitada. E, pois bem, então isso daqui atendeu às necessidades que as pessoas da época tinham de consumir. Onde tudo começou a dar problema? Tudo começou a dar problema por conta de uma teoria malthusiana. Vocês lembram desse nome? A gente aprendeu isso aqui no colégio. Thomas Malthus. Thomas Malthus é o cara da teoria malthusiana, datada de 1978. Para tudo, errei. Ó, tá em tempo aqui de correção. 1798, teoria malthusiana, Thomas Malthus, ok? Desculpa, ao vivo sempre pode dar erro, né? O que Thomas Malthus dizia? Ele falava lá nas teorias dele que a população crescia numa proporção diferente do que era possível plantar. Na matemática a gente usa progressão geométrica ou progressão aritmética. Então o que ele dizia? Que a população
população crescia numa progressão geométrica, tá? A gente chama de PG, progressão geométrica, que é assim, ó, é 2, 4, 8, 16, 32, sempre dobrando o último número, ou seja, facilmente isso crescia demais. Porém, o alimento crescia numa progressão aritmética e não geométrica, muito mais lento. Ou seja, se o alimento crescia numa progressão lenta e a população numa progressão rápida, a teoria malthusiana, então, se baseava em dizer que iria chegar um momento da espécie, da existência humana que nós iríamos passar fome, pois não teríamos alimento suficiente para nutrir a população. Obviamente, isso é uma teoria que não se confirmou, é totalmente falha, mas a gente está falando de 1978. Porém, aí, paralelamente a isso, aconteceu que o homem ele descobriu o refinamento, a forma de transformar alimento em farinha. E aí a gente vai falar aqui de 1953, quando Ancel Keys, quem é esse cara aqui? Esse é o pai da teoria lipídica. Ancel Keys foi a pessoa responsável por aterrorizar a espécie humana em relação ao colesterol, ao infarto. Até hoje existem pessoas que acreditam que a culpa do infarto está no consumo de gorduras e no colesterol. Então, através de estudos manipulados, em 1953, Ancel Keys, então, foi o cara que fez com que as pessoas demonizassem as gorduras e, obviamente, a partir daí houve um aumento no consumo de farinha, o que realmente trouxe, então, o aumento do infarto. O infarto que lá, décadas atrás, foi erroneamente atribuído ao consumo de gordura. Hoje a gente sabe que o problema é o consumo dos farináceos e do açúcar. Aqui a gente começou a ter um aumento do consumo de farinha. Então, por volta da década de 50 e 70, a base da alimentação mundial passou a ser farinha. Mundial não, desculpa, né? Isso veio muito mais tarde por conta dos povos asiáticos e tal, mas começou a população americana, principalmente, a comer muita farinha. Quem eram os maiores produtores de farinha, de trigo, neste período? México e Estados Unidos. Então aqui nós tínhamos os responsáveis pela maior produção do cereal, que era o mais utilizado na base da alimentação. Pois bem, por volta destas décadas, começou a ter uma praga de gafanhotos que dizimou com 75% de toda a produção de trigo do México e dos Estados Unidos. Eis que o governo americano, em total desespero, porque a população aqui estava já acreditando que Thomas Malthus estava correto e que iria faltar comida, porque a base da comida estava sendo o trigo. O que aconteceu? O governo norte-americano colocou muito dinheiro em pesquisas realizadas pelo Dr. Norman Borlaug, que foi ganhador do Prêmio Nobel em 1970, porque ele foi a pessoa que modificou completamente o trigo, trazendo então um trigo muito mais produtivo, aumentando em 800% a produção de trigo. Ele trouxe uma forma de trigo muito mais resistente às pragas de lavoura, né? Fazendo com que aqui então reestabelecesse a economia. Então, pessoal, foi a partir desse momento, pelos estudos conduzidos pelo Dr. Norman Borlaug, que nós começamos a ter os problemas com o trigo que nós hoje analisamos nos nossos pacientes. É importante entender isso, por quê?
Porque a gente ouve comentários, né, diversos. Um deles, por exemplo, assim: ah, tá, o trigo já foi a base da alimentação da população e nunca foi um problema. Por que agora começaram a encontrar problema no trigo? Isso aí é coisa de modinha. Não, é como eu expliquei para vocês. É igual o automóvel Gol aqui. A gente não está falando do mesmo tipo de alimento. E entender tudo isso é necessário e primordial para que nas próximas aulas aqui, porque vai ser uma série sobre o trigo, nas próximas aulas eu prometo que eu vou trazer aquilo que vocês mais gostam, a bioquímica, como o trigo interage no nosso corpo, nas nossas células, especificamente nas células do intestino e tudo que isso pode trazer ou não de malefícios, de doenças. Então eu estou aqui hoje comprometido em fazer para você talvez a série mais completa de trigo que vai ter nesse canal do YouTube aqui, né? No YouTube. Vou ir na ferida, vou ir lá na raiz da bioquímica para que você possa de uma vez por todas tomar as suas próprias decisões se vale a pena ou não colocar esse tipo de nutriente no prato de vocês. Eu espero que você me acompanhe nos próximos vídeos, espero que tenha gostado dessa nossa introdução aqui. Se gostou, dá um like, compartilha com os amigos. Se ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. E lembrando que abaixo desse vídeo existe um link que você pode se inscrever para fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe toda semana conteúdo gratuito e exclusivo aqui do meu canal. Meu muito obrigado.